Está começando mais um programa MVN Conexão. Hoje falaremos um pouco sobre priorização do reino de Deus. O que você tem feito para priorizar o reino? Não saia daí que o programa está no ar. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Dia 1º de setembro, você não pode perder. No Espaço Império, nossa conferência MVN. Nosso ministério em um só propósito: uma multidão para adorar a Deus. Dia 1º de setembro, você é o nosso convidado especial. Conferência MVN. Estamos de volta com mais um programa MVN Conexão. Estamos aqui hoje com o Felipe. É um prazer ter você aqui conosco, Felipe. Prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da priorização do reino de Deus. O que tem impedido, Felipe, das pessoas priorizar o reino de Deus? Então, hoje, pra gente falar sobre priorizar o reino de Deus, é algo que tem sido escasso da nossa geração. Primeiro porque as pessoas têm colocado os prazeres carnais, os prazeres aqui da terra, até mesmo o trabalho, bens materiais, como prioridade em suas vidas e esquecido do real propósito nosso aqui na terra. Então é errado os cristãos desejar conquistar os bens materiais? Não que seja errado conquistar os bens materiais, até mesmo porque a gente não pode deixar de buscar os nossos bens. Tentar ter uma vida melhor, sem sombra de dúvida, não é errado, mas a questão que tem sido errada é que as pessoas têm colocado esses bens, essas coisas como prioridade em suas vidas e esquecido da nossa real
prioridade. O nosso principal foco é priorizar o reino de Deus, só que procurando os bens materiais a gente deixa um pouco isso de lado, né? É isso que tem acontecido, as pessoas têm deixado as coisas de Deus de lado para priorizar outras coisas. E que tipo de lazer mais tem tirado as pessoas desse foco, os cristãos desse foco? Hoje, se for pra gente parar pra pensar, a rede social é um dos quesitos que tem tirado mais as atenções dos cristãos hoje. E tem deixado as redes sociais ser como prioridade em nossas vidas. Eu mesmo já tive momentos na minha vida que eu deixar de ler a palavra, de orar mais por conta de redes sociais, essas coisas. A gente, 1 minuto lendo a Bíblia é muito tempo, mas 1 minuto no celular passa rapidinho. Voa. Então, as redes sociais têm atrapalhado muito os cristãos hoje em dia. Eu não diria só as redes sociais, a internet em si. Porque é como a gente acabou de falar, trabalho, não que a gente tem que deixar de trabalhar para conquistar bens ou algo do tipo. E nem que a gente também tem que deixar de usar a internet para viver. As pessoas não sabem lidar com as situações e não sabem lidar com a internet. Então as redes sociais, Facebook, Instagram, a internet em si tem tirado muito o foco dos cristãos hoje. Sim, as pessoas têm deixado como prioridade a internet ser prioridade nas nossas vidas. Isso acaba atrapalhando muito a intimidade com Deus. Sem sombra de dúvida, porque as pessoas têm desperdiçado o seu tempo nas redes sociais com coisas que não edificam as nossas vidas, não tem trazido crescimento espiritual. E às vezes a gente passa horas no celular, na internet, às vezes só mexendo mesmo, mas ninguém fica horas orando, lendo a Bíblia. Às vezes a gente até costuma ouvir que é chato, mas é como você disse, pode ter nada pra fazer no telefone, mas você começa a mexer, começa Você acha o que coisas, fazer. isso. Quando é fé, o tempo já voou e perdeu o dia todinho, não fez nada. E a inversão de valores tem contribuído para não priorizar o reino de Deus? Tem contribuído sim, que as pessoas têm invertido os valores do real propósito, do real foco e colocando prioridades. Então, às vezes, a gente sai um pouco do nosso foco como cristãos, que é buscar primeiramente o reino de Deus, e deixa isso um pouco de lado e procura outras coisas, que é prazeres carnais. Sem sombra de dúvida. E a gente tá vivendo numa geração que tem muitos mecanismos para que a gente perca o foco. Mas a gente tem que buscar ficar centralizado e firmar a nossa vida fé na rocha inabalável. Nossa entrevista tá muito legal, mas nós vamos pro comercial e já já a gente volta. Não saia daí. Barbearia Borges. Corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balanhagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com o profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. FACEB, Faculdade Assembleiana do Brasil. FACEB tem desenvolvido ações que proporcionará aos cristãos oportunidades de adquirirem mais conhecimentos e aprofundarem novas áreas. Apresenta graduações na modalidade à distância. A maneira ideal para você que quer seguir na fé, priorizar a família e aprimorar o currículo com preços acessíveis. Matrículas abertas para pedagogia e administração. Para continuar a crescer como cristão, como ser humano e como profissional, acesse www.faculdadeassembleiana.com.
A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Estamos aqui na Maiu Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no Setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Maiu Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo para fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Maiu Multimarcas oferece para você grandes ofertas. Acesse nosso site, maiumultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Maiu Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no Setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Maiu Multimarcas, a garantia melhor negócio. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. Estamos de volta e estamos falando sobre priorização do reino de Deus. E a gente falou um pouco sobre a inversão de valores que tem acontecido muito. Às vezes a gente deixa de ir para a igreja, de buscar mais a Deus para coisas fúteis, né? Com certeza as pessoas têm invertido os valores, como a gente já falou. Eu gosto de dar exemplo que eu já vivi, então eu mesmo já teve dias de eu não querer ir para a igreja para tentar fazer outras coisas ou buscar fazer outras coisas. Às vezes nem tô com alguma coisa planejada, mas aquele desânimo por colocar prioridades na frente das reais prioridades que a gente tem que ter na nossa vida, tem que tentar tirar nosso foco. Mas chegou uma época que eu me posicionei e falei que eu precisava mudar, eu precisava tomar um direcionamento da minha vida e saber o que eu queria realmente para minha vida. Se era isso que era o certo, se era isso que ia agregar valor na minha vida, se era isso que ia fazer eu crescer. Qual que é o seu verdadeiro foco como cristão? Sem realmente a gente tem vivido num tempo que tem muito mecanismo para tirar nosso foco. Então, nós temos deixado muitas coisas de Deus, da igreja, para priorizar coisas até fúteis, né? Sim, a gente tem deixado sempre outras prioridades, tomar prioridade na nossa vida, e assim a gente tem perdido nosso foco. Mas assim que a gente firma na rocha mesmo e a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente conhece a nossa identidade, a gente sabe o real propósito nosso aqui na Terra, a gente começa a lidar com as situações, sabe a manobrar ela e viver uma vida de intimidade. Então, muitas vezes a gente deixa o nosso real foco, que é Jesus, que é buscar primeiramente o reino de Deus, para deixar essas coisas que às vezes nem acrescentam tanto em nossa vida. Sem sombra de dúvida, as coisas... A palavra de Deus mesmo fala lá em Mateus que a gente deve buscar o primeiro reino de Deus, que as demais coisas vão serão acrescentadas. E que quando a gente começa a entender realmente a palavra, a gente começa a colocar em nosso coração como uma semente que gere frutos, a gente começa a lidar com as situações e sabe
contornar e passar por cima dessas adversidades. A gente falou um pouco sobre redes sociais e aí, qual é a parcela de culpa das redes sociais, da internet, para nós afastarmos de Deus? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que as redes sociais ela não tem parcela nenhuma de culpa. Eu acho que a culpa, a parcela inteira tá Em nós mesmos. Pois a gente, por não saber lidar com as redes sociais em si. Porque tudo, eu costumo falar que tudo tem um propósito e tudo tem uma consequência. Se a gente faz uma coisa, gera consequência. E as redes sociais também é um meio de agregar valor em nossas vidas quando sabemos usar ela. Se a gente não sabe usar, a gente vai plantar algo ruim e colher algo ruim. Então eu acho que nós temos a parcela por completo de culpa. Então a culpa é totalmente nossa. Porque as redes sociais estão ali, a internet está ali, porém nós usamos de maneira errada. E isso acaba nos afastando de Deus. Sim. E por que nós não priorizamos as coisas de Deus? O que faz nós, como cristãos, não querer priorizar isso? Eu eu tenho certeza que é falta de intimidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não pensa em outra coisa, a gente tem um foco e a gente vai seguir esse foco. Como falou de redes sociais, essa semana mesmo teve muito sobre aquele Instagram de pergunta. Uhum. E eu tava olhando pergunta de alguns pastores, até mesmo do meu pastor. E as perguntas são perguntas que todos deveriam saber resposta, sabe? E são coisas que as pessoas cristãs estão desprovidas de entendimento, sabe? Estão desprovidas de conhecimento bíblico, de conhecimento mesmo da palavra, por falta de intimidade. Quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente começa a entender as coisas e a gente começa a saber lidar com a situação, a gente começa a saber priorizar as coisas certas. Então tudo isso é falta de intimidade com Deus. Porque tendo intimidade com Deus, até essa nova onda do Instagram, que é as perguntas, as coisas bobas que o pessoal pergunta é coisa que nós como cristãos deveríamos saber. As redes sociais mesmo hoje, ela mostra o quanto as pessoas estão carentes de conhecimento bíblico. Pois por não ter intimidade, por não conhecer, por não buscar, porque não adianta a gente querer ter intimidade e não buscar intimidade. Como a gente já disse, por perder tempo em redes sociais, essas coisas, em vez de a gente perder tempo em redes sociais, a gente buscar ter intimidade. E a gente falou também que horas no celular é tão pouco e horas lendo a Bíblia demora muito tempo. Só que a falta de intimidade causa isso, porque com a intimidade você lê a Bíblia e nem vê o tempo passar. Como você disse, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem vontade de conhecer. Eu já tive um momento de parar de ler a Bíblia, de começar a ler a Bíblia e não querer parar mais de ler, porque a gente lê um versículo, a gente quer saber o que vai acontecer no próximo e assim em diante começa que a gente tem intimidade mesmo de querer conhecer mais, de querer saber mais, de querer aprofundar mesmo. Esse é o problema da nossa geração hoje. A gente tá vivendo muito no raso. A gente precisa aprofundar mais, a gente precisa querer conhecer mais, a gente precisa querer buscar mais, porque o nosso Deus é um Deus de renovo a cada amanhecer. E todos os dias ele tem algo novo pra gente. E ler a Bíblia é algo eu acho tão incrível, que a gente pode ler o mesmo versículo várias vezes, mas todos os dias Deus fala com a gente de uma forma diferente, porque Ele fala de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa aprender. E as pessoas que não conhecem isso é por falta de buscar, por falta de intimidade mesmo. Então, se a gente tem intimidade com Deus, tudo melhora.
Até porque na internet tem tudo. Tudo que você quer em segundos você consegue. Então, às vezes a gente perde um pouco esse foco de querer saber mais, de buscar ler mais na Bíblia, porque tudo que a gente coloca ali, digita ali no Google, já sai na hora a resposta que a gente quer. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, tem palavras que eu não tenho conhecimento e a internet acaba me auxiliando para saber o que é aquilo. Por ouvir vários contextos, várias coisas que eu não conheço. Então, sabendo auxiliar a palavra internet, é só questão de saber lidar com as situações. Então é tudo sendo usado da maneira correta, será uma bênção em nossas vidas. Sem sombra de dúvida. E o que você faz para priorizar o reino de Deus? Então, como eu já disse várias vezes, eu particularmente, eu tenho buscado a tirar as coisas que não me agrega valor. É difícil sim. Não, quem fala que ser crente é fácil, não é fácil. E eu tenho buscado a tirar as coisas que não me agrega valor, que não me traz benefícios. E tenho tentado colocar como prioridade na minha vida as coisas do reino mesmo. Como, por mais que eu sei que eu preciso formar, eu preciso constituir uma família, eu preciso ter uma vida, eu sei que a minha vida mesmo não é isso aqui. Isso aqui é tudo passageiro, isso aqui é só uma fase que eu vou viver eternamente mesmo. Eu não vou precisar disso, eu não vou precisar dessas coisas, eu não vou precisar de preocupar com essas questões. E eu tenho buscado colocar como prioridade na minha vida as coisas do reino, para que eu possa entender realmente as coisas do reino. E você falou um pouco sobre estudos, que a gente precisa sim, e você acha que isso atrapalha um pouco, às vezes, as amizades de escola, de faculdade, acaba atrapalhando a gente a querer buscar mais um pouco? Tudo volta mesmo para saber selecionar as coisas. Eu mesmo, quando entrei na faculdade, eu tive vários amigos que vieram falar comigo, que já fazem faculdade, que já, inclusive, está quase formando, que era um mundo totalmente diferente, que eu precisava saber lidar com aquilo, que eu precisava ter conhecimento daquilo para mim não corromper isso. E eu entrei, e realmente é um mundo totalmente diferente. É um mundo que a gente vê diversidade de pessoas, muita diversidade mesmo, de pessoas que estão ali para estudar, outras que não estão ali para estudar, outras que estão ali para pegar na sua mão, para te afundar. E quando a gente tem discernimento das coisas, a gente tem intimidade, tudo volta para intimidade. O Espírito Santo incomoda a gente. Eu mesmo já tive partes da minha faculdade que eu comecei a priorizar os meus estudos e deixar de lado as coisas de Deus, porque chega uma parte que a gente fica muito atarefado, a gente fica sobrecarregado de muita matéria, essas coisas, e a gente acaba deixando as coisas de lado, deixa de ir pra igreja, deixa de ler a palavra, deixa de fazer as coisas mesmo para priorizar. A gente preocupa muito com os livros que nós temos que ler pra faculdade e esquece um pouco da Bíblia. Realmente, a gente busca mesmo só estudar e não estudar realmente o que vai edificar a nossa vida. É igual eu falei, a gente tem que formar sim, a gente tem que preocupar com a nossa formação, mas a gente tem que preocupar com a nossa vida eterna, porque isso aqui é passageiro. Que é o nosso principal foco. Nós estamos aqui para isso, né? Tudo é passageiro, isso que a gente tem que ter em mente. Que tudo isso uma hora vai passar e o nosso principal foco tem que ser Deus, tem que ser Jesus, porque se não for Ele, quando Ele voltar, às vezes pode ser ruim pra gente. Teve uma época mesmo que eu tava conversando com um amigo meu e ele disse que chegou uma parte da faculdade dele que ele esqueceu mesmo de tudo das coisas de Deus e ele leu essa palavra em Mateus que fala que buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, e ele começou a entender esse versículo, porque às vezes as pessoas lê, eu leio isso aqui e eu sei que Jesus vai acrescentar as coisas pra mim. Não,
E ele começou a entender, naquele momento, esse versículo para a vida dele. Porque era aquilo que ele precisava ler e aprender. Ele começou a buscar mesmo realmente o reino de Deus. E por mais que a faculdade estava tirando o tempo dele, ele estava tendo como prioridade a faculdade, ele começou a tirar esse tempo da faculdade para Deus. E Deus começou a suprir as necessidades dele na faculdade. Por mais que era muito difícil, Deus dava capacitação para ele, entendeu? Deus capacitava ele. Então, por mais que difícil seja, às vezes nos estudos, uma matéria complicada mas eu acho que se a gente buscar primeiro as coisas de Deus, realmente as outras coisas não serão acrescentadas. Se nós priorizarmos sempre fazer a obra, as outras coisas não serão acrescentadas. Sim, mas a gente não pode deixar também de, tipo, vou deixar de lado, não vou estudar. Vem com essa não, porque as coisas, né, não funcionam assim. Deus abençoa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Sem sombra de dúvida, a gente tem que estudar também, a gente tem que buscar conhecimento, mas não deixando de lado as nossas reais prioridades. Muito obrigada, Felipe, por ter aceitado o nosso convite para falarmos um pouco sobre priorização do reino de Deus. Nunca é demais agregar valores com um bate-papo desse. E que eu possa ter transmitido algo que possa agregar valores na vida de alguma pessoa. Chegamos ao fim de mais um programa e agora, para finalizar, fique com um clipe para edificar a sua vida. Aquele que é a palavra transformou-se em carne e viveu entre nós. Ele é Jesus.